E aí, nação, like, hein? Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Muito bem, Fã de Esportes, chegando com o nosso linha de passe, a gente vai abrir os trabalhos com essa vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense, duas equipes que haviam sido eliminadas das suas respectivas competições no meio da semana. Até informação, né, para abrir essa conversa. Pior público do Flamengo, meu Deus do céu, pior público do Flamengo no ano. Pior público do Flamengo no ano, 26.812 pagantes, 28.708 presentes, renda de 1.345.000, arredondando aí, portanto, torcedor do Flamengo, indignado com o que aconteceu no meio de semana, de olho no próximo meio de semana, porque tem uma Copa do Brasil, confronto contra o Corinthians, e aí hoje deu aquela esvaziadinha, aliás, uma boa esvaziada no Maracanã, né? O Flamengo não está acostumado a jogar com um público tão baixo assim, já há muito tempo, né? Há muito tempo. A gente começa com as imagens aí de um time, Donan, que, de certa forma, também foi escalado sendo preservado para o jogo de quarta-feira, assim como havia feito no final de semana passado, para o jogo contra o Peñarol, também preservando, e aos poucos as peças foram entrando na segunda etapa, entrou De La Cruz, entrou Arrascaeta, o Gabigol saiu de titular. Como é que você viu aí essa vitória do Flamengo 1-0, só para dar um alíviozinho, ter uma vitória, fazer um golzinho, olha lá, né? Porque não representa tanto assim não, né? Boa noite, William, Birner, Eugênio, Breler, Fã de Esporte está aqui com a gente no Linha. É uma atuação muito ruim do Flamengo, né? Quando a gente escuta, né, o público que você acaba de informar, diz muito sobre o momento. Um momento pós-eliminação, muito frustrante, mais uma vez contra um adversário com investimento bem inferior. Obviamente o Flamengo tem um investimento maior do que todo mundo, né? Só que comparado à força que o Peñarol tem na parte financeira e o futebol não apresentado pelo Flamengo, o torcedor fica muito magoado. E o estilo de jogo, né, do Tite, a gente está falando de uma equipe hoje mal treinada. O Flamengo é um time mal treinado. Você pode falar sobre a parte física e ele tem se preocupado com isso, tanto que hoje preservou, priorizando a Copa do Brasil que vem no meio de semana. Mas mesmo quando esse time está com força máxima, faltam ideias, né? Sim. Um time que tem uma dificuldade gigantesca para se conectar com posse de bola, para conseguir, de uma maneira organizada, uma jogada um pouco mais elaborada, envolvente. Não acho nem que falta vontade, no momento falta organização. Eu acho que falta uma postura também de alguns jogadores que precisam entender que são referências. E aí eu vou falar da referência. Opa. Que eu acho que foi coroado no final do jogo, que é o Gerson. O Gerson inicia a partida jogando como um 10, né? Ele abriu o Plata na esquerda e o Matheus Gonçalves pela direita. O Matheus, outro que acho que merece hoje uma menção honrosa, fez um bom jogo o garoto, mais uma vez. Tá falando com o nosso Ricardo aqui na redação, como ele só entra em roubada, né? Sim. Impressionante. Só teve oportunidade de fato com o Tite no momento mais complicado da temporada, né? Que o coletivo explodiu, um time desorganizado. E ele correspondeu, foi bem contra o Grêmio, achei que entrou bem contra o Peñarol. E hoje era um jogador participativo, vindo da direita para dentro e lúcido nas decisões, né? E aí o gol do Gerson, né? Ele inicia a jogada e ataca ali a grande área, né? Consegue infiltrar para aproveitar o bom cruzamento do Wesley. Como eu falei, só para já passar para os amigos, assim, ele começa como um 10, depois o Tite coloca o Arrascaeta, puxa o Gerson para jogar mais atrás na base do meio campo. E esse tem sido o Gerson, né? O Coringa em estado bruto. A versatilidade, se sacrificando. Tem uma bola que ele volta para marcar, tentando acompanhar o Canóbio, que corre uma barbaridade. Não é fácil. Então, assim, um jogador que amadureceu muito nessa temporada, em um ambiente muito complicado no clube, de pressão, e um ambiente de muita desorganização tática, que tem a parcela do Tite, ele está sobressaindo. Um jogador que está, de fato, vestindo a capa do protagonismo, e hoje teve, mais uma vez, uma boa atuação sendo coroada pela dedicação, versatilidade e a qualidade que ele tem, né? O Gerson é um jogador acima da média aqui no futebol brasileiro. Agora, a atuação do Flamengo, na minha visão, péssima, muito ruim. Mais um jogo decepcionante do Flamengo, Breler, tudo bem? Sim, William. Boa noite para você, Donan, Birner, Eugênio, Fã de Esportes. Uma atuação decepcionante, o Flamengo mais uma vez abaixo, consegue uma vitória no final de um jogador que vem sendo o principal nome da temporada, mas para mim é importante pontuar também, para não olhar só o lado negativo, a importância dessa vitória para o Tite. Hoje, pelo ambiente,
o estádio vazio, torcida protestando, era fundamental vencer de qualquer maneira. Ainda assim foi xingado no final, hein? Não, e é compreensível o sentimento do torcedor, o Tite certamente vai falar sobre isso, mas depois da eliminação e de mais uma temporada do Flamengo, que aí não está na conta só do Tite, decepcionante, frustrante, abaixo das expectativas, é natural que essa frustração do torcedor esteja represada e vá desaguar no Maracanã, em protestos, e até um protesto de muitos torcedores de não ir, de guardar essa mobilização para o jogo da Copa do Brasil. Mas para o Flamengo chegar com alguma estrutura, com alguma possibilidade de fazer um bom jogo contra o Corinthians, tinha de vencer hoje o Atlético Paranaense, independentemente da forma, e eu até imaginava o Flamengo com menos posse hoje, até um pouco mais tenso, mas tentou construir de alguma maneira. E até a efetividade de passes hoje, por mais que o Flamengo ainda tenha errado muitos passes, já foi melhor do que nos jogos contra o Peñarol, e justamente quando teve a paciência de trabalhar, de foi girar mais o jogo... intuitivo? Não, ainda assim... Mais se baseando na qualidade dos jogadores do que em algo treinado? Total, mas ainda assim o Flamengo teve uma lucidez mínima de tentar buscar o jogo pela posse, por mais que essa posse tenha sido, eu concordo que é questionável a maneira como o Flamengo jogou, não teve plasticidade, poucas associações, e aí quando o Tite no primeiro tempo, algumas coisas ali eu vejo que são muito problemáticas no Flamengo. A utilização do Alcaraz, para mim o Alcaraz vem sendo subaproveitado no Flamengo, jogando muito recuado, longe da área, é um jogador de chegada na área. E o Plata, em alguns momentos no primeiro tempo, estava circulando pelo meio campo. O Gerson passou a jogar mais aberto. E o Plata, que sempre foi um jogador de beirada, ou atuou melhor jogando como ponta, jogando por ali, não fez o jogo do Flamengo fluir. Mas ainda assim, o Flamengo conseguiu 70% de posse de bola, conseguiu pressionar até o final e conseguiu sair com a vitória, que era o necessário para hoje. Daqui para frente, o Tite sabe do que ele precisa. Só o título da Copa do Brasil salva minimamente a temporada, vai ser um prêmio de consolação. O torcedor do Flamengo já mostrou com os protestos de hoje que ganhar a Copa do Brasil vale muito menos para ele do que valeria 10 anos atrás, mas acredito que o Flamengo cumpriu a missão básica, que era chegar com o mínimo de confiança, o mínimo de motivação para o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Hoje foi mais um recado de que o Flamengo realmente, Campeonato Brasileiro, se tiver que ficar de lado, vai ficar, apesar que venceu. E matematicamente a gente vai discutir aqui, vai falar de tabela e tal, tem possibilidade. O Botafogo perdeu, né? Líder e tal, diminuiu a distância para o líder, tem um jogo a menos e tal. Numa rodada onde o Fortaleza venceu, onde o Palmeiras venceu e tal, onde o pessoal ali em cima venceu, o Flamengo era importante para permanecer nessa briga. Mas na hora que apertou, na hora que afunilou, é mais um recado de que, olha, se tiver que priorizar aqui, a gente vai ter que deixar o brasileiro um pouquinho de lado. O Birner levantou o dedinho aqui, ele quer a palavra, cara. Quer a palavra. Estou imaginando que vem coisa boa aqui. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Tudo. Boa noite a você, ao Donan, ao Eugênio, ao Breler e aos fãs do esporte. Eu cumprimentei o Breler por último, porque eu fico, assim, muito impressionado com a generosidade do Breler ao comentar essa atuação do Flamengo, sabe, né? Que eu tava pensando a mesma coisa. Mas não quis falar pra ele, né? Eu também estava pensando a mesma coisa. Tá vendo? Mais um. Eu não sei se o copo meio cheio. Então, eu não sei. Você falou assim, Vocês são muito críticos. Começou a achar algumas coisas que eu falei, nossa, que bondoso, E eu não sou que pessimista. caridoso. Você falou que tem coisa boa, não? Eu não sei se é bom, não. Mas assim, eu discordo de você. Por partes. Primeiro, Mas a vitória não foi... não muda nada. Não era mandatória? Muda nada. Muda nada. A mesma coisa, a vitória não Esse muda nada, esse né? raciocínio de que precisava ganhar para não sei o que depois valia Meu contra Deus, o agora pra Peñarol. saber de que lado o Eugênio Mas tava. vocês estão olhando o externo. Internamente não muda nada. Muda nada. Nada. Muda Eu nada. acho que não muda nada. Você olha a reação, depois a gente vai ver de novo o gol do Flamengo, o Gerson vai de cabeça baixa para a linha lateral, os jogadores vão ali numa comemoração muito discreta, porque é óbvio que todo mundo que está dentro de campo sabe que o Flamengo jogou mal e que isso foi e que é muito pouco. Dá uma olhada na comemoração dele, dá uma olhada. Acho que a comemoração dele fala mais qualquer coisa. Dá uma olhada. Olha lá. Olha lá. Nossa senhora, né? Olha lá. Uma comemoração de... Não. Mas muito assim, muito protocolar. É muito legal, assim. Galera, fez o gol, ganhamos, acabou. Sabe o que ele pensou? Ainda bem. Sim. Ainda bem. Só que esse ainda bem não muda nada pro futuro. Se o Flamengo tivesse empatado por 0-0 hoje, não tivesse feito esse gol no final do jogo, o futuro do Flamengo vai ser, como será, exatamente igual. Seja ele bom ou ruim na Copa do Brasil.
porque a atuação do Flamengo não mudou nada do que a gente viu do Flamengo nos últimos tempos. Eu concordo muito com o Donan. Eu não vou relacionar todos os problemas, a falta de criação, a falta de pressão em saída de bola muitas vezes, a falta de organização. O que me chama a atenção é que o Flamengo parece, e por isso que ter 70% de posse de bola contra uma equipe que está lutando para não ser rebaixada, que está numa fase pior que a do Flamengo, no ano do seu centenário, que o Atlético Paranaense também está muito abaixo do que podia estar na temporada, não significa nada, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo começa o jogo, as coisas não vão acontecendo e o clima de dentro do campo vai para a arquibancada e engole os próprios jogadores. A palavra que melhor define ver o Flamengo hoje, e o Flamengo, para mim, é tédio. E quando você olha o elenco do Flamengo, o investimento, o potencial dos jogadores de frente, o que foi o Flamengo de 2019 para cá, em vários momentos, até momentos ruins, até com o Renato, quando ele chega ali, por exemplo, e começa a golear, e aí tem os altos e baixos, tudo, não havia tédio. Havia muitas coisas, havia até extremos, às vezes negativos, em alguns momentos, como na última temporada. Desculpa te interromper, Claro. só pra pegar. E aí, nação? Like. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí. Valeu, galera. Dá aquela força lá, hein? Bora, amigão!